Voltemos então a nossa atenção agora, meus filhos, para o texto sagrado que será exposto nessa manhã. Nós voltaremos para o livro de Jonas e faremos a exposição do capítulo 4, então terminando a profecia de Jonas. No domingo passado nós tivemos o privilégio de concluir o saltério. O pastor Rodrigo pregou o último dos salmos, o salmo de número 150, e nessa manhã nós concluiremos mais um livro da Escritura, o livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 4, esse é o texto que será exposto nessa manhã, a palavra do nosso Deus para essa igreja. Jonas capítulo 4, escutem agora a leitura da Escritura Sagrada com toda atenção e com toda reverência. Diz assim a palavra inerrante e autoritativa do Senhor. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda lá na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui então, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Santo e triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora quando nós chegamos ao Senhor, no momento de escutarmos a Tua voz pelas páginas da Escritura, nós te rogamos ao Senhor que Tu nos dê toda a atenção necessária. Ó Deus, livra-nos dos nossos escrúpulos, tira-nos, ó Deus, as vendas, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa nos tornar poucos para a Tua voz, e que no nome de Jesus Tu abra o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa alma, para compreendermos a Tua palavra, a Tua vontade, e que nós sejamos transformados por ela nessa manhã. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós só conseguimos reconhecer que uma coisa é extremamente boa quando nós comparamos algo da mesma natureza a algo extremamente inferior. Então, por exemplo, o seu carro. Se você, a minha semelhança, dirige um carro popular, certamente no dia que você o comprou, você ficou extremamente alegre. Você saiu por aí avisando as pessoas do grande presente, da grande dádiva que Deus havia lhe dado. Você visita algumas pessoas, leva pessoas para passear no seu carro, você o coloca a serviço da igreja e você fica muito feliz que todo mundo está podendo, juntamente com você, se utilizar dele. Mas basta você começar a dirigir pela cidade de Teresina e você parar nos semáforos, que
começam a parar carros infinitamente superiores ao seu. Nissans, Toyotas, Hyundais, carros de 200, 300, 400 mil reais. E você claramente começa a perceber que essa grande e maravilhosa dádiva que o Senhor Deus deu para você, em comparação com outros veículos, com outros automóveis, não é lá essas coisas. Apesar de ser uma grande dádiva do Senhor, um grande presente para você, mas existem coisas superiores. Existe algo melhor, que não é exatamente aquilo que você tem. Nós melhor conseguimos entender quão superior outra coisa é quando nós temos intimidade, quando nós conhecemos aquilo que é inferior a ela. E sabe, quando isso acontece, isso é muito bom para nós, porque nós conseguimos de fato reconhecer, primeiro, que aquilo que é inferior, assim o é. Nós não vamos nos enganar, nós não vamos nos iludir pensando que aquilo que é inferior é o máximo, é ótimo, é maravilhoso, é tudo de bom. Não, nós conhecemos e conseguimos reconhecer que existe algo melhor do que aquilo que nós conhecemos no momento. Quando nós olhamos para Jonas capítulo 4 nessa manhã, nós chegamos literalmente aqui no clímax da história. No capítulo 3, os versículos de 5 a 10 que nós lemos durante a nossa liturgia, nós vemos a salvação de Nínive, nós vimos que Nínive foi perdoada, nós vimos nesse texto que o Senhor Deus faz brotar arrependimento no coração desses homens. O que acontece aqui é um verdadeiro novo avivamento. Entretanto, o que nós podemos perceber é de que a salvação dos ninivitas não é o clímax desse livro. O clímax desse livro, a semelhança de toda a Escritura, é a revelação do próprio Deus, de quem Ele é, do seu caráter, da sua pessoa, da sua personalidade, de tal maneira que nós podemos descansar nele. E sendo assim, o clímax desse livro é exatamente o capítulo 4. Agora, quando nós chegamos no final de Jonas, nós temos um vislumbre, nós somos apresentados à superioridade da misericórdia e da clemência do nosso Deus. Sabe, meus irmãos, a semelhança de carros inferiores e superiores, como é importante que nós contemplemos a misericórdia do nosso Deus. Como é importante que nós contemplemos a sua clemência. Porque não são poucas as vezes que nós nos achamos extremamente misericordiosos e extremamente clementes. Não são poucas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e nós nos contemplamos como aqueles que abundam em perdão e misericórdia. Entretanto, nessa manhã, as Escrituras comparando a infâmia de Jonas e o caráter misericordioso de Deus, esse texto nos faz aprender de que misericórdia faz parte do Senhor. O que esse texto, meus irmãos, nos ensina é que a misericórdia do nosso Deus é um reflexo do seu próprio ser. A misericórdia de Deus não é algo que Ele algum dia teve vontade de fazer. O nosso Deus não é um Deus bipolar, como nós veremos que é o caso de Jonas. Uma vez age com misericórdia, outra vez age com ira. Não, o que esse texto claramente nos ensina é de que a misericórdia de Deus é um reflexo do seu próprio ser. E sendo assim, nós podemos contar com a sua misericórdia. Porque nós sabemos que Deus é misericordioso. Ele não é algumas vezes misericordioso. Ser misericordioso é quem Ele é. Isso nos dá plena e ampla certeza de que todas as vezes que nós nos aproximamos dele, a semelhança dos ninivitas, com humilhação, com alta abnegação, nós podemos experimentar da sua misericórdia. Nós consideraremos esse texto em 2 pontos nessa manhã. No primeiro ponto nós veremos os versículos de 1 a 4, o caráter não misericordioso de Jonas. Jonas é o
da ausência de misericórdia. E depois nós veremos os versículos de 5 a 11, o retrato da misericórdia do nosso Deus. A ausência de misericórdia na pessoa de Jonas, versículos de 1 a 4, e o caráter misericordioso do nosso Deus, versículos de 5 a 11. Logo no início do texto, o que nós começamos a perceber é que Jonas agora está entristecido. E o que nós perceberemos ao longo desse capítulo é que de fato Jonas demonstra um comportamento que hoje foi rotulado como um comportamento bipolar, isto é, Jonas ora está feliz, ora está triste, ora está feliz, ora está triste. Veja, nós vimos que na saída do ventre do peixe, no início do capítulo 3, Jonas, com fôlego renovado, agora se curvando à vontade de Deus, ele obedece ao Senhor e ele prega o Evangelho à cidade de Nínive. Como profeta, ele revela a ira de Deus àquelas pessoas, mas revela também a misericórdia do Senhor, dando 40 dias para que eles se arrependam. E Jonas aqui nesse momento, obviamente, ele se encontra extremamente satisfeito. Ele foi perdoado, ele bebeu de misericórdia no ventre do peixe e agora ele vai dispensar a vontade de Deus e executá-la da maneira como o Senhor deseja. Entretanto, logo no início do versículo 4, aqueles Jonas que parecia estar satisfeito, que parecia estar contente com a misericórdia de Deus, com a vontade de Deus, agora se apresenta extremamente desgostoso. Mas não somente isso, veja na sequência do versículo 1. Jonas se encontra desgostoso e o texto diz extremamente e ficou irado. O que é mais interessante nesse texto, meus irmãos, é que Jonas aqui está desnudando o seu pecado. Se de fato nós entendermos que esse livro aqui foi escrito pelo profeta Jonas, perceba que ele não está escondendo quem ele é. Ele, com toda honestidade, está escrevendo logo no versículo 1 o seu status nesse momento. Ele não coloca peneiras para cobrir o seu erro, para cobrir os seus sentimentos, mas ele se apresenta de forma nua, de forma completamente aparente, à semelhança dos ninivitas. O Jonas que escreve esse texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não tenta esconder o seu pecado. Ele não tenta esconder o seu erro. Ele claramente revela-se como ele estava. Eu estava irado com Deus e extremamente desgostoso com Ele. E sabe aqui, logo de cara, irmãos, eu acho que a gente precisa se examinar nesse sentido. É isso que tem caracterizado a sua vida com Deus? É você se apresentar ao Senhor nu, despido da sua autojustiça, despido das suas obras. Você tem se apresentado ao Senhor como Jonas, que claramente revela as suas faltas, as suas falhas, ou você tem se apresentado de Deus como um hipócrita, como aquele que nada tem do que pedir perdão, como aquele que nenhum pecado tem para reconhecer, rogando a Deus somente pela sua bênção, pela sua proteção, mas nunca em confissão específica de pecado? Percebe? O Espírito Santo de Deus, através da pena de Jonas, claramente nos ensina nessa manhã, de que quando nós nos aproximamos do nosso Deus, que é absolutamente santo, a semelhança do profeta, essa precisa ser a nossa prática. Essa precisa ser a característica das nossas orações. Confessar ao Senhor individualmente as nossas faltas, identificá-las para poder mortificá-las. Percebe? Esse é o grande problema no que diz respeito à vida dos crentes, pelos quais nós não crescemos em graça. É porque nós não gastamos tempo analisando a nossa vida e o nosso coração, escavocando o nosso ser, no intuito de desvendar e descobrir individualmente as nossas áreas pecaminosas, para confessá-las e assim então identificá-las e mortificá-las. E como nós não fazemos isso, a semelhança de Jonas, nós continuamos como anões espirituais. Nós não crescemos em graça. Vivemos como aqueles que colocam uma venda em seus olhos e que não enxergam o argueiro que está
a trave que está no seu próprio olho, mas são rápidos para enxergar o argueiro no olho do seu irmão. O versículo 1, já de cara, meus irmãos, nos faz pensar nisso. E eu quero exortá-lo nessa manhã nesse sentido. Confesse os seus pecados ao Senhor individualmente. Desnude-se diante do nosso Deus. Percebe a mesma coisa? As Escrituras claramente nos recomendam com relação aos nossos irmãos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos sequências e mais sequências de imperativos para que nós exortemos uns aos outros e para que nós confessemos uns aos outros. E às vezes a nossa confissão de pecados para com os nossos irmãos são meio genéricas, já perceberam? Me perdoe aí. Me perdoe pelo quê? Por tudo. Me perdoe aí por tudo. Exatamente por não querermos nos examinar, por querermos manter essa máscara de autojustiça, que nada mais é do que hipocrisia. Quando nós tratamos com nossos irmãos, nós não pedimos perdão por pecados individuais. Nós não paramos para perceber individualmente cada uma das áreas nas quais nós temos falhados com os nossos irmãos. Abracemos então a honestidade do Espírito, meus irmãos, essa manhã. Abracemos todos a honestidade de a semelhança de Jonas, escrever, falar, expressar de maneira clara, de maneira específica, as áreas nas quais nós temos falhados contra o Senhor. E o texto nos diz que Jonas estava extremamente desgostoso e irado contra o Senhor. Por que Jonas ficou irado? Infelizmente nós não temos como responder essa pergunta de maneira específica e adequada. Veja, nós sabemos de maneira específica que o motivo da ira é porque Nínive não foi de fato destruída. Mas o que estava por trás dessa preocupação? Será que Jonas estava preocupado de que enquanto profeta a sua palavra não poderia falhar? Será que Jonas estava preocupado pelo fato de que, como Deus não estava derramando a sua ira em cima dos ninivitas, o povo de Deus, o seu próprio povo, de quem ele era profeta, iria agora continuar a se submeter ao jugo dos assírios? Nós não podemos, infelizmente, saber o que é que está por trás da mente de Jonas. Mas o que fica muito claro aqui nesse texto é de que Jonas, mais uma vez, tem dificuldades de aceitar que o seu Deus, que dispensa misericórdia para com o povo de Israel, dispense misericórdia para com o povo estrangeiro. Escutem bem, o que fica muito claro aqui nesse texto é que Jonas tem dificuldade de que Deus dispense misericórdia, de que Deus seja misericordioso com pessoas que estão fora do círculo que Jonas entende a qual pertence a misericórdia de Deus. E veja qual é a reação de Jonas no versículo 2. Ele diz assim: orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse ainda na minha terra? Não foi isso, aliás, o que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente. Quem é o culpado pela ira de Jonas? Quem é o culpado pelo seu extremo desgosto? De acordo com a própria confissão de Jonas, é o Senhor. A culpa é de todo mundo, menos do Jonas. A culpa é dos ninivitas, que se arrependeram. E agora no versículo 2, de maneira clara: Tu, ó Deus, é o responsável pela minha ira. Eu não sabia que era isso que o Senhor ia fazer. Está vendo por que eu desobedeci ao Senhor? Por culpa do Senhor mesmo. Porque eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso. Jonas transfere a culpa do seu pecado. O motivo da sua desobediência era a misericórdia do nosso Deus. Será que você tem se comportado assim? Você comete erros à torta e à direita, você magoa as pessoas, você peca contra os outros, mas a responsabilidade nunca é sua, é sempre dos outros que provocaram você.
Você perde a paciência no trânsito porque alguém fechou você, ou passou na sua frente, ou buzinou no seu ouvido. Você é grosseiro com a sua esposa porque ela foi grosseira com você primeiro. Você perde a paciência com seus filhos porque eles simplesmente não se comportam. Você executa mal a sua responsabilidade no seu trabalho porque pagam mal a você. Percebe? A culpa é sempre do outro, é do outro, é do outro. E você nunca toma a responsabilidade do seu próprio pecado para você mesmo. Você não é melhor que Jonas. E talvez a semelhança de Jonas, você nessa manhã esteja culpando Deus pelos problemas da sua vida. É o seu casamento que não vai bem. É o seu filho que está longe da igreja. É o seu cônjuge que depois de 10, 15 anos nunca veio ao Senhor. É uma enfermidade que constantemente bate na sua porta. E lá no fundo da sua mente, lá nas suas orações, a semelhança de Jonas, você vive culpando ao Senhor. É o Senhor que não é gracioso comigo, é o Senhor que não é bondoso comigo. E esse é o motivo pelo qual eu vivo murmurando, eu vivo me levantando contra esse próprio Deus. Seja o seu procedimento, meu irmão, nessa manhã, em nome de Jesus. Arrependa-se do seu pecado. Aproprie-se da sua culpa. Pare de transferir a culpa do seu pecado para outros. Pare de transferir a sua ira, a responsabilidade dos seus gritos, a responsabilidade dos seus problemas coronários para outras pessoas. Pare de culpar outros pelos pecados que você comete, inclusive o próprio Deus. Aceite e abrace a sua própria responsabilidade. Porque enquanto você não fizer isso, você jamais abandonará esse pecado. Você jamais se afastará dessa prática. Enquanto você não reconhecer que ela é sua, você jamais conseguirá mortificá-la. Jonas diz: a culpa é tua, Senhor. Foi por isso que eu fugi de Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus clemente. A segunda coisa que chama a nossa atenção nesse versículo 2 é de que a dificuldade de Jonas, como eu já havia citado anteriormente, ele não somente está culpando agora a Deus pela sua responsabilidade, ele está transferindo a sua culpa, mas Jonas também aqui está extremamente insatisfeito com a pessoa de Deus. E veja que descrição belíssima. Ele diz: eu sabia que tu és Deus clemente, que tu és misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, te arrependes do mal. Ao invés de Jonas romper em louvor e adoração pela grande misericórdia de Deus, depois de ter contemplado a salvação do Senhor ser dispensada para um grupo enorme de pessoas, e depois de contemplar essa grande demonstração de misericórdia, de amor, de graça do nosso Senhor, ele, ao invés de romper em aleluias, ao invés de romper em alegria, Jonas está extremamente desgostoso e irado com a misericórdia de Deus. O problema dele é não aceitar quem Deus é. E como nós vimos anteriormente, logo no capítulo 1, nós vemos que Jonas foi um profeta que anunciou graça em meio a uma geração extremamente culta. Jonas havia entendido e recebido e experimentado a misericórdia de Deus, juntamente com o povo de Israel, no momento em que a nação estava totalmente envolvida com a idolatria.
Em outras palavras, Jonas está dizendo: olha, eu posso receber misericórdia, o teu povo, o povo de Israel, também pode receber misericórdia, mas a tua clemência, o ser tardio em se irar, o ser benigno, o arrepender-se do mal, é somente para nós e para mais ninguém. Jonas está insatisfeito com quem Deus é. Ele também está insatisfeito com aquilo que Deus faz. Jonas tem uma teologia boa, é um profeta do Deus Todo-Poderoso, mas ele falha em aplicar a sua própria teologia à sua vida. Ele falha em ser consistente com a sua teologia no seu próprio caminhar, inclusive no seu próprio relacionamento com o próprio Deus. Meus irmãos, é isso que tem caracterizado a sua vida. É um andar incongruente com aquilo que você crê. E sabe, isso é extremamente sério no que diz respeito particularmente a essa igreja. A primeira igreja presbiteriana de Teresina, a qual é abastada em conhecimento, que recebe doses fortíssimas dominicalmente de doutrina, de conhecimento e de sabedoria no que diz respeito à palavra do Senhor. O que você tem feito, meu irmão, com todo esse seu conhecimento? Com todos os sermões que você tem escutado aqui dominicalmente, manhã e noite, o que é que você tem feito com isso? É só um exercício para você vir para cá todo domingo? Ou de fato lhe preocupa receber a palavra de Deus e ser moldado a ela? De fato faz parte do seu interesse, ao conhecer mais e mais o Senhor, ao ser mais e mais conhecido da sua graça, da sua misericórdia, da sua santidade, você deseja automaticamente ser tão misericordioso quanto Ele, tão santo quanto Ele, tão justo quanto Ele. Você tem buscado aplicar a rica teologia que dominicalmente, meu querido, você aprende aqui, desse púlpito e da escola dominical dessa igreja, na sua vida. Percebe? O grande problema de Jonas é essa inconsistência. Porque percebe, muitas vezes a nossa teologia, aquilo que nós conhecemos de Deus, aquilo que nós conhecemos de Cristo, aquilo que nós sabemos da vontade do Senhor, vai nos levar muitas vezes a locais, a situações da nossa vida extremamente desconfortáveis. Talvez a situação do silêncio, por causa da nossa submissão. Talvez a situação de falar a verdade, seja quem for, por causa do nono mandamento, do não proferirás falso testemunho. À medida que nós buscamos ser a semelhança do nosso Deus e sermos consistentes com a teologia que nós conhecemos, que nós experimentamos, muitas vezes nós vamos ser colocados, assim como Jonas talvez, em situações, em locais aonde a nossa teologia nos será desconfortável, humanamente falando, mas ela será prazerosa ao nosso paladar, ao paladar do Espírito que habita em nós. Sejamos então, meus irmãos, consistentes com aquilo que nós conhecemos. Nós conhecemos um Deus justo, então sejamos justos. Nós conhecemos um Deus que odeia o pecado, então odiemos o pecado. Nós conhecemos um Deus que ama pecadores, então amemos pecadores. Nós conhecemos um Deus que reconcilia-se com aqueles que praticam o mal, então nos reconciliemos com aqueles que praticam o mal. Sejamos consistentes com a nossa teologia em nome de Cristo, sob pena de sermos tão incongruentes como é o profeta Jonas, e certamente escutarmos lá no versículo 4, veja o que diz o texto: é razoável essa sua ira? Será que é razoável que você seja assim? Você experimentou misericórdia no passado? Será que é razoável que você não deseje que outros experimentem a mesma misericórdia que você experimentou?
o Senhor Deus coloca Jonas com uma simples pergunta contra a parede, dizendo: seja consistente com aquilo que você experimentou de mim e com aquilo que você conhece de mim. Seja consistente. O grande problema de Jonas é que ele não aceita o dano. E observe que, de certa maneira, não existe dano nenhum para ele aqui. Mas ele não consegue receber o dano no que diz respeito ao seu próprio preconceito. Se porventura de fato o motivo pelo qual Jonas não aceita que os ninivitas experimentem a misericórdia de Deus é o fato deles serem pagãos, deles serem inimigos de Israel, Jonas simplesmente não consegue se livrar do seu próprio preconceito para com aquele povo. E sabe, muitas vezes esse é o nosso problema. Nós achamos muito difícil obedecer à vontade de Deus porque nós queremos obedecer à nossa vontade. Nós achamos muito penoso, nós achamos muito pesado, nós achamos até muitas vezes absurda a vontade de Deus, porque é a nossa vontade que nós queremos que seja executada. A semelhança de Jonas, nós queremos ver a destruição de Nínive. A semelhança de Jonas, nós queremos ver o nosso inimigo pegando fogo. A semelhança de Jonas, nós queremos ver aquele que nos fez mal recebendo alguma coisa em troca. Nós não nos contentamos com a justiça do Senhor, nós queremos a nossa justiça, a nossa vingança. Nós queremos que nossa vontade seja feita e não a dele. Mas percebe, na oração do Senhor, nós somos ensinados a nos esvaziarmos de nós mesmos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Percebe, meus irmãos, diferente de Jonas, mas a semelhança do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos urgentemente destronar a nossa vontade e entronizar o Deus triuno e todo-poderoso como Senhor absoluto de todas as áreas da nossa vida. Pare de querer fazer a sua vontade. Pare de ter os seus caprichos satisfeitos. E quando isso acontecer, você começará a saborear o prazer que é viver a total e absoluta dependência do Senhor. Talvez esse seja o problema do bipolar. E perceba, nessa manhã eu não quero aqui de maneira nenhuma negar que talvez exista uma condição clínica que conduza, que levem as pessoas a ter um comportamento bipolar. Isto é, uma hora está extremamente alegre e outra hora está extremamente depressiva. Eu entendo que é muito possível que existam condições químicas ou desbalanceamento químicos no nosso corpo que podem nos levar a esse tipo de comportamento, a esse tipo de problema. Mas antes de nós corrermos para esse tipo de diagnóstico, sondemos o nosso coração. Será que o problema da nossa felicidade, da nossa depressão, da nossa alegria e da nossa tristeza não é porque nós constantemente vivemos confrontando a Deus no que diz respeito à administração da sua vontade em nossas vidas? Será que esse não é o nosso problema? Será que rebeldia não é o seu problema? Talvez você tenha sido diagnosticado por algum psicólogo ou algum psiquiatra com esse distúrbio. E nessa manhã eu quero chamar você a sondar o seu coração. Antes de você se achar um bipolar, será que você não é somente um revoltoso, um rebelde? Alguém que quer ter os seus caprichos atendidos? Alguém que não quer se dobrar à vontade de Deus e aceitá-la e recebê-la como o melhor para a sua vida? Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, é muito bonito isso que o senhor está falando, mas se um profeta teve essa dificuldade, quanto mais eu. O seu referencial não é o profeta, meu irmão. O seu referencial não é o seu carrinho popular. O seu referencial é o melhor.
o seu referencial é o Senhor Jesus Cristo. E não é exatamente isso que nós lemos no Novo Testamento? Que Ele esvaziou-se a si mesmo de todo o sentimento de glória, de todo o sentimento de honra, de todo o sentimento de culto. Não foi o próprio Cristo que esvaziou-se a si mesmo, abraçando a forma de servo, tomando para si uma natureza humana tão frágil quanto a sua, uma natureza humana que sofria, que padecia de fome e de sede, que se entristecia. Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo que esvaziou-se a si mesmo para que depois fosse exaltado pela poderosa mão do Pai? O profeta não é o seu referencial. Cristo é o seu referencial. E porque o Santo Espírito que habitava em Cristo, que pertence a Cristo, agora habita em você, no poder dele, você pode se submeter à vontade do Senhor, seja ela qual for. Portanto, rogue a Deus que lhe dê um espírito de servo. Rogue a Deus que lhe cure dessa bipolaridade. Não porque há um desbalanceamento químico no seu sistema, mas porque você abunda em rebeldia. Porque você é como uma criança mimada e caprichosa que quer que a sua vontade seja feita e assim rejeita e se opõe à vontade de Deus. Olhe para Cristo e veja o seu esvaziamento, que teve o propósito de dar a você o seu Santo Espírito para mortificar o seu coração e para caminhar em retidão e submissão à sua vontade. Depois de nós contemplarmos nos versículos de 1 a 4 a ausência de misericórdia na personalidade de Jonas, agora nos versículos de 5 a 11, o que nós vemos é a demonstração máxima da misericórdia de Deus. E nós vemos isso da primeira maneira a partir da forma como Deus lida com Jonas. Deus é tão misericordioso, Deus é tão abundante em graça, Ele é tão cheio de amor e Ele é tão cheio de longanimidade, que diante de um profeta que pela segunda vez se demonstra rebelde para com ele, ele ainda assim não destrói aquele cidadão. Provavelmente todos nós aqui sentados nessa manhã, se estivéssemos na posição do Deus Todo-Poderoso, nós simplesmente tiraríamos Jonas da sua existência, porque pela segunda vez ele se rebela contra Deus. Mas veja o que diz o texto. O texto nos informa que Jonas sai da cidade e ele se assenta mais uma vez como uma criança mimada, como um bebezão, na expectativa de que depois que ele esperneou, alguma coisa vai acontecer com a cidade. Deus vai ouvir o seu profeta. Veja, o texto diz: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nós temos aqui um caso de um profeta que não crê na sua própria mensagem. Jonas saiu por Nínive profetizando: até em 40 dias e essa cidade será destruída. E nós vemos depois no versículo 10 o próprio Deus sendo descrito como aquele que se arrepende agora de executar a sua justiça e a sua ira sobre aquela cidade, sobre aqueles cidadãos. E Jonas parece que ele não crê na sua própria pregação. Aquele pequeno sermão que tinha embutido nele tanto justiça como misericórdia, isto é, Nínive será subvertida, mas em 40 dias, isto é, agora não, há espaço para arrependimento. Ele parece que não entende isso, ele não crê na sua própria pregação, e ele senta agora para ver se alguma coisa vai acontecer com a cidade. Como uma criança mimada, ele sobe aí numa colina, faz um tipo de cobertura, para que, protegido do sol escaldante daquela região do Oriente, ele tenha como demorar ali para ver o que vai acontecer com a cidade. Diz o versículo 6 então que o Senhor aproveita essa circunstância para ensinar misericórdia a Jonas. Veja o que o texto diz. O
texto fala que fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Parece que Jonas não era muito hábil na arte de fazer algum tipo de coberta, algum tipo de tenda para si. Apesar de ele ter tentado fazer algo que fizesse sombra sobre a sua cabeça, o texto nos diz que foi necessário, Deus agora faz crescer uma planta que de fato dá sombra a Jonas, de tal forma que ele possa se sentir aliviado. E observe que a inabilidade de Jonas de colocar, ou de criar, de fazer um conforto para si mesmo, é claramente descrito no finalzinho do versículo 6, quando diz que Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mais uma vez, Jonas aqui experimenta um pouquinho da misericórdia de Deus. Em outras palavras, olha Jonas, você não merece ter o calor do sol aliviado sobre a sua cabeça. Alguns comentaristas dizem que provavelmente Jonas era careca, exatamente por causa desse sol extremo batendo em sua cabeça, e sem a proteção do cabelo ele precisaria, de uma coberta extra em cima de si. Mas obviamente nós não temos como afirmar isso com toda certeza. Mas aqui o Senhor demonstra claramente a sua misericórdia para com aquele profeta que é extremamente implacável no que diz respeito aos seus inimigos. E no intuito de levar adiante a lição para Jonas, veja o verso 7, Deus mata a mesma planta que ele criou, e o texto diz: mas Deus nos diz o seguinte: ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E aqui permita-me mais uma vez chamar a sua atenção para esse comportamento bipolar de Jonas. Veja, no finalzinho do versículo 6, Jonas está extremamente alegre. Por quê? Porque a sua vontade foi feita, porque a sua necessidade foi atendida. Mas no finalzinho do versículo 8, ele se encontra extremamente triste, ao ponto de pedir a morte para si mesmo. E por quê? Porque a sua vontade não é feita. Porque como um bebezão, como uma criança mimada, como a sua necessidade não está sendo suprida pelo seu Deus, ele agora se revolta e não aceita que isso seja assim. E é exatamente nessa circunstância que Deus utiliza para tratar com o seu filho, para tratar com o seu servo. Ele diz: é razoável, no versículo 9, essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu de maneira certamente ríspida e contundente: é razoável a minha ira até a morte. Ao que respondeu o Senhor, veja no versículo 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. De uma maneira surpreendente, o texto termina nessa interrogação. Certamente o texto termina nessa interrogação para que nós respondamos essa pergunta. E observe que a maneira agora de Deus tratar o problema de Jonas é através dessa comparação do menor para o maior. Ora, você tem misericórdia de uma planta, você se importa com a morte de uma planta. Primeiro, que você não plantou, você não esteve de nenhuma maneira envolvido no surgimento, no processo de surgimento dessa planta. Você não a regou, você não a cultivou, você não a fez crescer, e você também não a manteve viva. Você só recebeu graça, graça, graça em abundância. E ainda assim você se importa com a morte dessa planta.
E diz o Senhor: se você tem misericórdia de uma planta, não terei eu misericórdia dos ninivitas. Primeiro, os ninivitas que eu mesmo criei. Veja o contraste. Enquanto Jonas tem misericórdia de algo que ele não tem envolvimento nenhum com o surgimento, o próprio Deus que criou esse povo, que fez esse povo passar a existir, ele diz: será que eu não terei compaixão deles? Na sequência ele diz: olha, você tem compaixão de uma plantinha, será que eu não terei compaixão de 120 mil pessoas? Uma plantinha que não tem absolutamente relevância nenhuma, e ainda assim você tem misericórdia delas. Mas será que eu não terei misericórdia de 120 mil seres viventes que respiram, têm fôlego, com os corações que pulsam? Jonas recebe ali uma lição de misericórdia. Percebe, meus irmãos? Essa misericórdia de Deus para com a cidade de Nínive, pecadores imundos e violentos, nos aponta mais uma vez para o Calvário. Porque foi lá naquele Calvário, foi quando o seu filho estava sendo crucificado, que o Senhor Deus Todo-Poderoso estava repetindo essas mesmas palavras, só que não só com 120 mil pessoas. Naquela cruz ele estava dizendo: será que não terei eu compaixão de todos aqueles a quem eu escolhi antes da fundação do mundo, para que estes sejam salvos, para que estes sejam justificados, para que estes sejam santificados, para que estes sejam glorificados? Será que não terei eu misericórdia daqueles a quem eu conheço pelo nome, antes de que o mundo fosse mundo, antes de que todas as coisas acontecessem? Será que eu não serei misericordioso para com eles? E a resposta foi sim. Sim, eu serei misericordioso com quem eu quiser ter misericórdia. E na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, evidencia que Ele é, em sua própria natureza, o Deus da graça e da misericórdia. Talvez você seja aqui nessa manhã extremamente triste e contrito com o pecado. Talvez com sua prática, ou talvez com a ausência de alguma prática. Isso compunge o seu coração. Isso faz com que você se sinta extremamente triste. Nessa manhã a palavra de Deus lhe garante de para com Deus na misericórdia. O cristianismo lida com Deus aonde a misericórdia existe em abundância. Portanto, pare de viver cansado e ofegante por causa do peso do seu pecado. Eu não quero dizer com isso que você deva cauterizar a sua consciência de que você não mais identifique pecado, não, pelo contrário. Mas depois do seu pecado identificado, depois de arrependimento ter brotado, depois do perdão ter sido requerido, abrace a misericórdia desse grande Deus. Entenda de que em Cristo os seus pecados estão perdoados, se você genuinamente está nele. Você faz parte daquelas tantas milhões de pessoas que experimentaram a misericórdia de Deus em abundância, de tal forma que não mais você será subvertido. Abrace de maneira completa o perdão que cada um de nós que está em Cristo tem na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Mas isso traz um grande alerta para mim e para você também. Nós experimentamos misericórdia. Seja misericordioso. Nós estamos cercados de pecadores, meus irmãos. Há
A única diferença entre a igreja e o mundo é que nós somos pecadores redimidos. Mas nós somos pecadores. E é exatamente porque nós vivemos numa comunidade de pecadores, pecadores redimidos, mas ainda assim pecadores, que irmãos, desde o maior até o menor, muitas vezes falharão para conosco. Pecarão contra nós, blasfemarão contra nós. E nessa manhã a palavra de Deus lhe lembra de que se há misericórdia para Deus, de que se nós encontramos misericórdia abundante quando nós nos chegamos na presença desse Deus Altíssimo, quem é você para não ser misericordioso com o seu irmão? Se você deseja beber diariamente da misericórdia de Deus, perdoando-lhes os seus pecados, mantendo a sua comunhão contigo, como você ousa não estender misericórdia para aquele que por algum motivo ou de alguma maneira fez mal a você? Aprenda então nessa manhã de que é exatamente porque a misericórdia do nosso Deus é um reflexo do seu ser, e porque a própria palavra de Deus nos manda sermos imitadores de Deus, a semelhança do Senhor Altíssimo, você precisa abundar em misericórdia. É por isso que o nosso próprio Senhor Jesus nos lembra: se teu irmão pecar contra ti e se arrepender, perdoa-lhe. Se teu irmão pecar 70 vezes contra ti, da mesma maneira, no mesmo pecado, vier a ti e te pedir perdão, perdoa-lhe. E caminha com ele. 1 milha, 2 milhas, 10 milhas, quantas milhas forem necessárias. Se Deus é misericordioso conosco, meus irmãos, como poderemos nós ousar negar misericórdia àqueles que estão ao nosso redor? Em alguns pontos turísticos que você visita, às vezes tem uns bondinhos, uns teleféricos que levam você de um ponto para outro. E muitas vezes, no ponto de partida, no ponto de entrada daqueles bondinhos, geralmente está ali a amostra, a grossura, o tamanho do cabo que prende uma ponta, uma extremidade à outra, daquele trilho que o bondinho precisa correr. E o motivo pelo qual os fabricantes fazem isso, mostram para você a bitola do cabo, é para lhe dar uma sensação de segurança. Em outras palavras, porque você consegue olhar para o cabo e ver a sua bitola e ver o quanto ele é grosso, o quanto ele é rígido, o quanto ele é firme, você entra no bondinho com toda a segurança e vai até o ponto final. E é exatamente isso que Deus faz nessa manhã para mim e para você, no capítulo 4 de Jonas. Deus nos mostra quem Ele é, para que nós tenhamos segurança nele. Deus nos mostra que Ele, no seu ser, é misericordioso. E é por isso que nós podemos nos achegar a Ele seguramente, de que nele nós encontraremos misericórdia. Que essa segurança, meus irmãos, que essa certeza, que esse conforto também nos motive a sermos misericordiosos uns com os outros, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, porque a sua misericórdia é um reflexo do seu próprio ser. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa manhã Tu nos lembra de um dos aspectos mais queridos ao nosso coração da Tua personalidade, do Teu ser, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua clemência. Ó Deus, como nós precisamos deles. Nós que diariamente pecamos contra o Senhor, nós que diariamente incorremos no Teu desprazer. Ó Senhor, nós
que dia e noite cometemos aquilo que vai de encontro com a tua vontade, que desagrada ao teu ser, que entristece o teu Santo Espírito, como nós precisamos nessa manhã entender, desfrutar, degustar da verdade de que tu és misericórdia. Ó Senhor, em nome de Jesus, encoraja-nos com essa verdade. Encoraja o nosso coração a nos aproximarmos do Senhor, confessando-te individualmente os nossos pecados, para que o conforto, o consolo, para que o alívio da tua misericórdia possa rechear as nossas almas e elevar os nossos corações a ti. Ó Deus, livra-nos da inconsistência. Livra-nos, ó Senhor, de experimentarmos misericórdia, mas de não sermos despenseiros de misericórdia. Perdoa-nos até disso, ó Deus. Porque muitas vezes, a semelhança de Jonas, temos sido crentes bipolares. Uma hora feliz, uma hora triste. E tudo isso porque a nossa vontade não está sendo feita, ao invés de nós nos curvarmos à tua vontade e nela saciarmos os nossos desejos. Ó Deus, tenha misericórdia em nós nessa manhã. Dobra a nossa dura serviço, leva-nos cativos a ti. E a semelhança do teu Santo Filho faz-nos esvaziarmos de nós mesmos. E que nós sejamos misericordiosos para com aqueles que carecem de misericórdia. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.